Pessoal, essa semana a Jojo Todinho resolveu atacar o SUS, né? E eu não sei porque que dão tanto espaço para Jojo Todinho, né? A Jojo Todinho é o tipo de pessoa que eu fico me perguntando assim: ela é famosa por quê? Ela é famosa quem? Porque eu só conheço um refrão de uma música dela, que é aquela Que Tiro Foi Esse? E mesmo assim diz que ela só fez sucesso por causa da ajuda da Anitta. A Anitta praticamente divulgou ela para as comunidades lá do Rio de Janeiro e ela fez um certo sucesso lá. Mas quem é a Jojo Todinho, né, de verdade, né? Na fila do pão, quem é ela? Enfim, é aqueles famosos que a gente sabe que é famoso, mas não sabe por quê. Tipo ela Chiquinha Scarpa, ou sei lá mais quem, Ronaldo Esper, por exemplo, que a gente sabe que é famoso, mas não sabe exatamente o porquê que a pessoa é famosa. E ela resolveu atacar mais uma vez o SUS essa semana, né? De uma forma bem ignorante. Onde ela faz um vídeo onde ela questiona: quando você precisa de uma consulta no SUS, você consegue? Quando você precisa de um exame, você consegue? Quando você precisa de medicamento, você consegue? O que mostra que ela não conhece o que é SUS, né, pessoal? O SUS é o maior sistema de saúde pública, é um dos maiores do mundo, tá? Não que outros países não tenham, como por exemplo o Canadá tem um sistema de saúde gratuito. Mas pelo tamanho do Brasil e a população do Brasil, que é muito maior, não que o Canadá seja menor que o Brasil, mas a parte habitada do Canadá é muito pouca. É só naquela divisa com os Estados Unidos, que o resto é inóspito, né? Onde tem aquelas tundras, né, aquele gelo, então ali é inabitado. Então, tecnicamente, o Brasil é um país maior e mais populoso. Então, para você atender a milhões de brasileiros com um sistema de saúde gratuito, olha, é um motivo de orgulho para o Brasil. E outra, o SUS é excelente, pessoal. O SUS faz tudo que é exame, o médico pede os exames, ele avalia, faz o diagnóstico, te medica, tudo bonitinho. Não é um sistema perfeito, claro que não, ainda mais que vai depender muito do local do Brasil que você está. Como o Brasil é um país gigante, isso varia de um lugar para o outro. Por exemplo, eu tenho feito tratamento odontológico, né, pelo SUS. Eu tenho uma amiga que é do estado de Roraima, que ela falou para mim que lá na cidade dela é muito mais rápido esse tipo de tratamento. Que ele já marca consulta na hora, o médico já faz exame, dentista, triagem, tudo rapidamente. Mas como São Paulo é uma cidade muito grande, aqui a fila de espera é maior. Tanto que eu demorei meses para conseguir marcar minha primeira consulta no odonto, e depois que eu marquei a primeira já foi mais fácil, foi só ir remarcando a consulta e fazendo todo um procedimento. Tanto que agora, semana que vem, eu vou lá de novo, porque eu já estou na fase de colocar prótese em alguns dentes que eu tive que arrancar. Tudo gratuito pelo SUS. Imagina se eu fosse fazer num dentista particular. Quanto que não seria uma prótese dentária? Eu acho que para mais de R$1.000. Então, tem alguma dificuldade, dependendo do lugar que você mora? Tem, pessoal. Mas é o que o pobre tem. É melhor do que você ralar para trabalhar, juntar um dinheiro e deixar vir até de comprar comida para pagar um particular. E outra, quem não gosta do SUS tem o particular no Brasil. Ninguém é obrigado a usar o SUS. Já que a Jojo Todinho acha que o SUS é uma porcaria, ela pode pagar um hospital particular. Aqui em São Paulo tem até uma rede chamada Bom Doutor, que você pode marcar uma consulta. Só a consulta é R$200 para você ir lá fazer exame. Exame também é tudo pago. Aí depois você vai marcar o retorno com o médico, também é pago. Depois que o médico te receitar um remédio, você também vai ter que pagar. Porque como é particular, você não pode pegar gratuito pela rede SUS. Então, quem acha o SUS uma bosta, vai no particular. Ninguém está proibindo. O governo brasileiro não proíbe nenhum cidadão de fazer consulta particular. Eu sei que eu já tive que fazer consulta particular para minha finada mãe. Porque antigamente a gente tinha dificuldade de ter acesso à saúde aqui pelo bairro que eu moro. Porque aqui é divisa de 3 bairros, então a gente não conseguia ser atendido em nenhuma unidade de saúde. Uma unidade jogava para outra e ficava aquele ping-pong danado. E como ela teve diabetes, eu marquei um hospital particular para ela e tive todo esse gasto. Pagar a consulta, pagar para fazer exame, depois pagar o retorno na consulta e depois pagar os medicamentos que não tinha pela rede SUS porque era de uma receita de hospital particular. Então, quem acha o SUS uma bosta, tem o particular aí. Eu também tratei a trombose, tá, pelo SUS, onde eu fiz exame chamado ultrassonografia das veias, tudo gratuito pelo SUS. Fui medicado pelo médico. Esses remédios, infelizmente, não tinha na rede pública, eu tive que adquirir, que são anticoagulantes, mas no final me recuperei. Estou bem, estou saudável, graças a Deus e graças ao SUS. Então, só uma pessoa que não depende do SUS, ou não tem um familiar que dependa do SUS, uma pessoa que é rica, ou que não é pobre, que vai falar mal do SUS, pessoal. Porque o SUS atende milhares de pessoas. Cada consulta que eu vou no SUS, inclusive meu irmão está operando pelo SUS, né? Ele já fez uma operação de retirada de pedra do rins e vai ter que operar de novo. Em cada consulta dessas que a gente vai, a gente vê gente pobre ali do Brasil, da cidade inteira. A pessoa mora numa quebrada, na periferia, num bairrozinho humilde, a pessoa está ali se tratando. A pessoa é bem atendida, os profissionais são educados, são gentis. A pessoa passa por um médico que trata muito bem, vai pedir os exames bonitinho, vai marcar um retorno gratuito, a pessoa vai lá depois com o resultado dos exames, o médico vai dar uma olhada, vai receitar os medicamentos e a pessoa pode pegar na própria farmácia do hospital os medicamentos. Quer coisa melhor que essa? Então eu não entendo, sabe, essa neura, vamos dizer assim, né, de algumas pessoas que viram bolsonaristas de atacar o SUS, como se o SUS fosse uma coisa má.
O SUS é pro pobre, é pro cidadão brasileiro. E não só pro pobre, né? Quanta gente rica aí não precisou do SUS. O próprio Olavo de Carvalho, né, que dizia que a Covid nunca matou ninguém. Quando ele contraiu o Covid, ele veio pro Brasil se tratar no SUS. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos tudo é caro, e é bem mais caro do que um particular que eu falei aqui pra vocês aqui no Brasil. Porque lá você vai pagar desde uma ambulância, que é no mínimo $2.000 uma ambulância, tanto que os americanos eles têm um código entre si, que se alguém passar mal não é para chamar ambulância, porque depois eles não têm como pagar. Aí quando você entra no hospital, o médico vai pedir uma bateria de exames que não tem nada a ver com o seu caso, só para aumentar a conta do hospital. Eu vi uma brasileira que ela quebrou a mão, ela teve uma luxação. O médico pediu até ultrassonografia para ela, ressonância magnética, tanta coisa que não tinha nada a ver com a mão quebrada, só para aumentar os custos total. No final a conta dela deu mais de $12.000, e ela tem o seguro de saúde, vai cobrir uma parte, mas o resto ela que vai ter que se virar para pagar o hospital. Você vê, de tão ruim que é o hospital, essa rede privada, como eles tanto querem, né, ou defendem os bolsonaristas, que o próprio Olavo veio para o Brasil para poder se tratar gratuitamente. O que aconteceu? O Olavo acabou morrendo da própria doença que ele falava que não existia, apesar da família negar até hoje. E para finalizar, pessoal, quem acha que o SUS é uma porcaria, como a Jojo Todinho, ela devia ver o que aconteceu essa semana, no mesmo dia que ela falou essa besteira aí. O Bolsonaro passou mal numa cidade chamada Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, e uma ambulância do SUS, que foi comprada pelo Lula, é uma daquelas ambulâncias novas. O Lula comprou quase 800 ambulâncias no Brasil todo, tá? Que o Lula está sempre renovando a frota. O Bolsonaro em 4 anos não comprou nenhuma, nunca fez nada pelo SUS, o Bolsonaro. Ao contrário, o Bolsonaro, quando era presidente, ele enviou para o Congresso uma proposta para privatizar o SUS. Olha a loucura, privatizar o SUS. Aí não ia ter mais atendimento gratuito. Quem precisasse de um médico do hospital, paga ou morre. E eu lembro, até porque eu fiquei muito chateado com isso, porque eu tinha um tio lá no Rio Grande do Sul, que até faleceu recentemente, que ele tinha HIV. Ele dependia de pegar aquele coquetel de remédio a cada 2 meses para se manter vivo. E meu tio é pobrezinho lá, ele vende algodão na rua, vendia, né, que ele faleceu, vendia algodão na rua para sobreviver. Imagina ter que pagar um coquetel de remédio de AIDS, que é caríssimo. Mas era isso que o Bolsonaro queria, Jojo. Ele queria privatizar o SUS. Aí quem mora em favela, periferia, quebrada, bairros pobres, sertões do Brasil, tá fudido. Precisasse de hospital, ou ia ter que recorrer a uma santa casa, que já são lotadas, principalmente aqui em São Paulo, ou então a pessoa ia morrer, porque não ia ter atendimento nenhum. Fora que não tem a farmácia, né? A pessoa ia ter que gastar dinheiro com medicamentos também. E os exames. Então, quem tentou acabar com o SUS, Jojo, foi o Bolsonaro, assim como você hoje fala mal do SUS. Mas hoje que ele passou mal lá em sequela daquela facada eterna, que ele sempre passa mal, foi uma ambulância do Lula, que levou ele até um heliporto, que a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, disponibilizou para ele gratuitamente um helicóptero do estado para transportar ele daquela cidade para a capital, Natal, gratuitamente. Então você vê, se não fosse essas ambulâncias do SUS, como é que o mito ia chegar ao heliporto? Ele ia num carro lá segurando o bucho? Acelera aí, pô, você passando mal, eu tô doendo muito, pô. Então, tecnicamente, o Lula salvou o Bolsonaro e o SUS, tá? Porque ele foi atendido lá pelo hospital do SUS, tá? Do Sistema Único de Saúde, lá do Rio Grande do Norte, que aliás é muito bom também, como no resto do Brasil. E o médico do Bolsonaro está avaliando a situação dele. Ele está até cogitando ir até o Rio Grande do Norte para ver se ele vai precisar de uma nova cirurgia ou não, mas aparentemente não é necessário. Só com uma dieta e líquidos ele talvez consiga melhorar esse mal-estar que ele teve na barriga, né? Que é dor e inchaço abdominal. Mas o médico está cogitando ir lá para ver se realmente vai ser necessário ou não. Mas o fato é que se o médico dele for para lá, para o Rio Grande do Norte, ou se o Bolsonaro for transferido de avião aqui para São Paulo, por enquanto é tudo rede SUS, filha. Não é Albert Einstein no Rio Grande do Norte, sabe? Não é nada disso, é SUS. Inclusive, quando ele levou a facada lá em Juiz de Fora, ele foi atendido por uma santa casa. Ele não foi nem hospital particular nem nada. Então por que vocês têm tanto preconceito contra o Sistema Único de Saúde, que ajuda milhares de brasileiros, principalmente os mais pobres, todo dia? Como eu, por exemplo, meu irmão. Meu irmão, se não tivesse feito a cirurgia, a vida dele estava em risco já. Porque o último exame que deu, ele já estava com 13% só de suficiência renal, que é os rins. Se ele não tivesse feito a cirurgia, essa suficiência renal ia aumentando. Aliás, a insuficiência renal ia aumentando, podendo gerar até um óbito. Então foi o SUS que ajudou e salvou a vida do meu irmão. É longe, eu admito, porque aqui em São Paulo é uma cidade grande. O SUS geralmente marca para bairros bem longe de você. Eu já sempre falo isso, né, que às vezes aqui em São Paulo é mais fácil você ir para uma cidade do interior do que você ir para outro bairro de São Paulo, porque você gasta muito mais tempo. Por incrível que pareça. Por exemplo, eu moro quase na Zona Norte e a operação do meu irmão foi em Santa Amaro, que é Zona Sul. Então mais de hora pegando o metrô. Tudo bem que o metrô encurtou a viagem, né? Que se não fosse o metrô,
ia ser de 2 a 3 horas de ônibus, que era assim o caminho. Você vai de um terminal para o outro, do outro terminal para o outro, até chegar no terminal Santa Amaro. É assim que funciona São Paulo. Ainda bem que o metrô encurtou um pouco essa viagem. Mas pelo menos funcionou. Fez a operação, foi super seguro. Fizeram todos os procedimentos pré-operacionais, ver se não tinha reação alérgica, ver se a pessoa estava apta para tomar uma injeção, se a pessoa podia isso, podia aquilo. Fizeram todos os procedimentos corretos. Operaram, ele está muito bem, mas o médico quer fazer uma nova operação porque ainda ficou algumas pedrinhas e o médico quer remover tudo. Olha para vocês verem como o SUS é bom. O médico não quer deixar vestígio, para ficar 100% desobstruído de pedras renais. Então o médico quer, porque quer outra cirurgia, apesar do meu irmão não querer, eu também não queria, mas é questão de saúde. O médico está enchendo o saco e falou: você vai fazer outra cirurgia sim, Rodrigo. A gente vai limpar todas essas pedrinhas para você ficar 100%. Você vê um médico do SUS, com muito mais carinho, com muito mais humanidade, com muito mais preocupação com o paciente do que alguns hospitais particulares que eu já passei na vida. Tá, Jojo? Então eu espero que você continue ganhando muito dinheiro e seja rica, Jojo, para você nunca depender de um SUS, porque você detesta, acha que o hospital é mau, é ruim, não sei o que, blá, blá, blá. Porque se você não tiver dinheiro, Jojo, para pagar altas consultas no hospital particular, se um dia Deus o livre você precisar por algum problema de saúde qualquer, sabe quem é que vai te salvar, Jojo? É o SUS. Pode ser demorado, pode ter problemas, tem fila, tem toda essa parte chata, tem, mas pelo menos resolve e tem salvado a vida de milhares e milhares de brasileiros no Brasil todo. Tá? Espero que você nunca precise, Jojo, tá? Porque como diziam os antigos, a língua paga, tá? Hoje você fica aí destilando veneno contra o sistema que os pobres usam, né? Lembrando que você veio de uma periferia também, você veio de uma comunidade do Rio de Janeiro, e hoje você desdenha dessa mesma comunidade que depende do SUS, que cada vez o governo tenta melhorar mais para melhorar a qualidade do atendimento. E você desdenha disso. Lamento, Jojo, o que você se tornou desde que virou bolsonarista. E terminando o vídeo, eu repito mais uma vez. Eu espero mesmo que você nunca precise passar por um procedimento, uma doença, nada. Porque se você depender de um hospital particular, você vai gastar uma fortuna. Se você depender do SUS, você vai pagar a sua língua, tá? Então, desejo muita saúde para você. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem, comente também o que vocês acharam, tá? Que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido, paz a todos.